estudante da Educação de Jovens e Adultos. Sou a professora Nilda e estou aqui para trabalhar mais uma aula de matemática junto com você. Em nossa aula anterior, nós estudamos a respeito de reta numérica, de antecessor e sucessor e de números pares e ímpares. Bom, e na aula de hoje, estudante, nós vamos conversar novamente a respeito de sucessor e antecessor, de números pares e ímpares. E para isso, preciso que você organize aí o seu material para que possamos iniciar a nossa aula. Prontinho, estudante? Então vamos primeiramente conversar um pouquinho a respeito de números pares e números ímpares. Já comentei a respeito de números pares com você, estudante, em aulas anteriores. Bom, os números pares são elementos do conjunto dos números naturais e esses números terminam com alguns algarismos. Por exemplo, pode terminar em 0, ou em 2, ou 4, ou 6, ou o número 8. Por exemplo, quando eu digo Davi mora na rua 24 de maio, o algarismo 24 é um número par, pois o último algarismo é o 4 e todo número terminado em 4 ele é um número par. Outra situação, Thomas tem 80 anos de idade. Quando eu penso no algarismo 80, o seu último número é o 0. E todo número terminado em 0, ou 2, 4, 6 ou 8 é um número par. Então, tanto o algarismo 24 quanto o algarismo 80 são números pares, não é mesmo? Bom, e quando nós pensamos, estudante, em números ímpares? Se são números pares, os números que terminam ou em 0, ou 2, ou 4, ou 6, ou 8, quando pensamos na seguinte situação, Caio ganhou um prêmio no valor de 1.237. Observe que quando eu penso, eu escrevo, eu registro este algarismo 1.237, seu último número é o 7. E 7 é um número ímpar. Então, todo este número, 1.237, se torna também um número ímpar. A outra situação, Theo nasceu no dia 1 de novembro de 2019. Quando eu observo,
o número 2019, seu último algarismo é o 9. E 9 é um número ímpar. Então, de forma que o 2019 também é um número ímpar. Tem uma outra observação importante quando nós pensamos em números pares e em números ímpares. Vamos ver aqui, estudante. Observe que quando nós pensamos em números pares, eu tenho aqui números pares, o 2, o 4, o 6 e o 8. E tem uma observação importante, porque quando nós pegamos uma quantidade e essa quantidade é par, e nós repartimos, dividimos ela por 2, o nosso resto vai ser sempre zero. Veja que essa quantidade aqui, olha, repartida em duas unidades dentro dela, eu não tenho resto. Então, quando eu tenho 2, eu tenho aqui unidades completas, não me sobra um resto. Quando eu pego 4 e divido ela por 2, eu tenho 2 em cada e não me sobra resto. Tenho 6, não me sobra resto. Tenho 6 botões, distribuo ele em 2 partes. Eu tenho 3 partes com 2 em cada uma delas. É diferente, estudante, quando eu olho para um número ímpar. Quando eu pego um número ímpar e divido ele por 2, eu distribuo ele por 2, eu sempre vou ter o resto 1. Então, um número ímpar dividido por 2, sempre vou ter resto 1. Um número par dividido por 2, eu vou ter sempre um resto 0. Um resto 0 quer dizer que eu não tenho resto, tá bom? Observe aqui, estudante, quando eu penso no algarismo 12, ele é par. Observem que nessa distribuição eu não tenho nada sobrando, eu não tenho resto. Já no algarismo 23, 23 é terminado em 3. O 3 é um número ímpar. Observe que nessa distribuição aqui por 2, eu tenho o resto 1. Sempre que eu tenho um número ímpar, eu tenho um resto 1. Observe aqui, ó, ímpar. E quando eu penso em número par, por exemplo, 26, por exemplo, 12, observem que o meu resto é 0. Se ele é 0, por isso que não aparece nenhum botão aqui do lado de fora. Essa mesma observação eu posso fazer, estudante, olhando para o algoritmo da divisão. Observe aqui que eu tenho aqui números pares. 2, quando eu divido por 2, vai dar 1 e o meu resto é 0. Ó, 4 dividido por 2, eu tenho o resto 0. 2 dividido por 2, eu tenho o resto 0. Sempre que eu divido por 2, se este número for par, o meu resto será 0. Mas, se eu realizo essa divisão por 2 e for um número ímpar, observe aqui, 3 e 5 são números ímpares. Quando eu divido eles por 2, observe que eu tenho o resto 1. Isso, estudante. Ou pensando nessa distribuição por 2, para identificar se ele é par ou se ele é ímpar, ou pensando que todo número par, ou ele vai terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. E se ele for um número ímpar, ele termina sempre em 1, 3, 5, 7 ou o 9. Bom, espero que você tenha compreendido, porque eu trago agora um desafio a você. Vamos lá? Coloque V para verdadeiro e F para falso nas questões. Opção A. 25 e 26 são números consecutivos. Quando pensa, estudante, em números consecutivos, são números que vêm um após o outro. O antecessor, que já conversamos em aulas anteriores, o antecessor de 10 é 9. O antecessor é quem vem antes do 10. Pois 10 menos 1 é 9. O antecessor de 50 é 51. E todo número natural, com exceção do 0, tem um antecessor. Leia com calma novamente essas frases e complete dentro do parêntese com o V de verdadeiro ou com o F de falso.
E 26 são, sim, números consecutivos. Então, esta é uma afirmação que ela é verdadeira, pois o 26 vem logo após o 25. O 26 é o sucessor do 25. Uma outra situação. O antecessor de 10 é 9, pois 10 menos 1 é 9, correto? O número que vem antes do 10 realmente é o 9. Ou se pensarmos que 10 menos 1 é 9, nossa frase também é verdadeira. Aí nós temos a situação envolvendo o algarismo 50 e o 51. O antecessor de 50 é 51. Não, o antecessor de 50 é o 49. O 51 é o sucessor do 50 e não o antecessor. Então, essa frase está falsa. E a última das nossas 4. Todo número natural, com exceção do zero, tem um antecessor. Verdadeiro. Todo número natural, com exceção do zero, tem um antecessor. Correta essa afirmação. Espero que aí esteja tudo certinho, mas faça a conferência, estudante. Muito bem? Agora trago ainda mais 3 situações de estudante para que você possa ler, refletir e responder aí em seu caderno. A letra E, a letra F e a letra G. Mas esses 3 nem farei a leitura inicial. Vou deixar para que você leia e depois eu faço a correção e faço a explicação junto com você.
Vamos lá então, estudante, fazer a leitura e a correção? Muito bem. Letra E. 1, 3, 5, 7, 9 e 11 é uma sequência dos números naturais pares. Não. Esta é uma sequência, sim, de números naturais, sim, mas de números ímpares e não pares. Então, essa frase é falsa. O sucessor de um número natural é obtido pelo acréscimo de uma unidade a ele. Sim, se eu quero encontrar o sucessor de um número natural, eu vou acrescentar uma unidade a este valor que eu tenho. Então, a frase está verdadeira. Todo número natural tem um sucessor, pois a sequência dos números naturais é infinita. Verdadeiro. Todo número natural tem um sucessor, pois os números naturais são infinitos. Então, nós temos a primeira opção, a letra E, ela é falsa, a letra F é verdadeira e a letra G também é verdadeira. Faça a conferência aí em seu caderno. Prontinho? Vamos seguir então, estudante? Trago mais uma situação para nós pensarmos juntos. Você aí e eu aqui. Muito bem. O número 100, ele pode ser separado de 10 em 10, sem deixar resto, certo? Você já sabe que o 10 é um número par.
O que você pode dizer sobre o número 100? Bom, você já sabe que o 10 é um número par. Todo número terminado em 0, ou 2, ou 4, ou 6, ou 8 é um número par. E o 100? O que podemos dizer a respeito do 100? Ele pode ser separado de 10 em 10, certo? Podemos separar o 100 de 10 em 10? Vou deixar isso aí para que você pense, estudante, se sim ou não. E o que podemos dizer a respeito do número 100? Ele é um número par também ou não? O que você pensa? Vou dar um tempinho para que você reflita e continuamos conversando na sequência. Vamos lá então, estudante. O número 100, ele pode ser separado de 10 em 10 sem deixar resto, certo? Já vamos parar e já vamos pensar a respeito disso. Podemos separar o 100 de 10 em 10 sem deixar resto? Observe aqui, estudante, quando nós pensamos no 100, nós temos aqui uma centena. Bom, observe que quando pensamos em uma centena, estudante, nós temos aqui em uma centena 10 dezenas. Olha, veja, eu coloquei aqui exatamente 10 dezenas em uma centena. Pensando que cada dezena corresponde a 10, ó, tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dezenas. Então, eu tenho aqui 10 unidades em cada dezena. Então, sim, eu posso dividir, separar o meu 100 em 10 unidades. E observe que quando eu digo que uma dezena corresponde a 10 unidades, eu também tenho aqui, estudante, 10 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, sim, podemos separar o 100 em 10 unidades sem deixar resto, ok? Isso é uma informação. Bom, o que você sabe que o 10, já sabemos que o 10 é um número par. O que nós podemos dizer a respeito do 100? Bom, se podemos separar o 100 em 10 parcelas de 10 unidades, então isso significa que a somatória de todas essas parcelas, que é o 100, também será um número par. Conseguiu compreender aí, estudante? Essa organização de dividir, separar em 10 unidades em cada uma ou 10 dezenas, vai ser importante para que você possa realizar a atividade que virá na sequência. Então, sim, podemos separar o 100 em 10 parcelas de 10 unidades em cada. E se o 10 é um número par, então a somatória de 10 parcelas dá um total de 100, e sim, 100 também é um número par. Além disso, nós temos a informação de que todo número terminado em 0, 2, 4, 6 ou 8 é um número par, e o 100 termina em 0. Então, sim, o 100 é um número par. Tudo bem, estudante?
Bom, agora que você já compreendeu isso, eu trago uma situação para que você possa pensar, organizar, colocar em prática essa situação do número par e do número ímpar. Vamos lá? Bom, tartarugas ao mar. A missão do projeto Tamar é promover a recuperação das tartarugas marinhas, desenvolvendo ações de pesquisa, conservação e inclusão social. Aí trago aqui a imagem de 4 tartarugas. Do que é que a situação das tartarugas marinhas tem a ver com o número par, com o número ímpar, que nós estamos desde o início desta aula conversando? Vamos lá, estudante? Muito bem. Cada uma destas tartarugas recebeu um número de identificação do Programa de Proteção às Tartarugas Marinhas. Os números são 215, 713, 340 e 448. 215, 713, 340 e 448. Bom, cada uma dessas tartarugas recebeu um número de identificação do Programa de Proteção às Tartarugas Marinhas. Pensando que os números são o 215, o 713, o 340 e o 448. A pergunta é, estudante, veja se você consegue descobrir qual é o número de cada uma delas. Será, estudante, que dá para a gente descobrir qual número corresponde a qual tartaruga apenas com esta informação? Apenas sabendo que temos 4 tartarugas, temos 4 algarismos. Pensando nesses algarismos aqui, estudante, o 215 é um número ímpar. O 713 também é um número ímpar. O 340 e o 448 são números pares. Mas precisamos de mais informações para podermos identificar qual número corresponde a qual tartaruga. Bom, para isso, trago a você então. A primeira tartaruga da fila tem número par. Agora podemos começar a pensar. A primeira tartaruga da fila tem número par. Muito bem. A segunda da fila tem o menor dos 4 números. A segunda tartaruga, ela tem o menor dos 4 números. Bom, desses 4 números aqui, qual seria o menor? E temos apenas um número par, temos 2 números pares, não é mesmo? Complicada essa primeira situação da primeira tartaruga. E o número da terceira tartaruga, se for separado de 10 em 10, não deixa resto. Por isso fiz a você a explicação da centena, que pode ser separada em 10 dezenas. E contendo 10 dezenas, eu tenho 10 unidades em cada dezena. Bom, a terceira tartaruga, o número da terceira tartaruga é um número que, se for separado de 10 em 10, não deixa resto. Pensando nesses 4 números que temos ali, qual deles, se eu separar de 10 em 10, não deixa resto? E eu não tenho uma informação para a quarta tartaruga, pois aquele número que sobrar, logicamente, ele será o número da quarta tartaruga. Então, vou deixar agora para que você pense, analise, registre essa situação em teu caderno e responda. Um tempinho a você.
Então vamos lá? Nós temos os números 215, 713, 340 e 448. A primeira informação. A primeira tartaruga da fila tem número par. Bom, número par, nós temos dois números pares aqui. O 340 e o 448. Então, a primeira tartaruga da fila poderia ter o número 340 ou ela poderia ter o número 448, pois os dois números são pares. E a única informação é essa, que a primeira da fila tem número par. Bom, vamos por enquanto deixar o 340 e o 448. Vamos para a segunda informação. A segunda da fila tem o menor dos quatro números. Veja, estudante, nós temos o 215, o 713, o 340 e o 448, que colocados em ordem crescente. A ordem crescente é do menor para o maior. O menor dos nossos algarismos é o 215. Na sequência, nós temos o 340. Depois, o 448 e, por último, o 713. Quando nós pensamos no menor desses algarismos, o 215, observe, estudante, que nós temos 2 centenas, 1 dezena e 5 unidades. Quando pensamos no 340, temos 3 centenas, no 448 nós temos 4 centenas e no 713 nós temos 7 centenas. Então, o menor desses algarismos é o 215. O 215, então, é a numeração da segunda tartaruga. Então, nós temos aqui, já sabemos que a segunda tartaruga tem a numeração de 215. Nós temos ainda a primeira tartaruga com duas opções, o 340 e o 448. E vamos para a terceira informação. O número da terceira tartaruga, se for separado de 10 em 10, não deixa resto. Então, nos sobrou os algarismos 215 não é, pois ele é o número da segunda tartaruga, sobrou o 713, o 340 e o 448. Será, estudante, que o 713 nós podemos separar ele de 10 em 10 e não sobrar resto? Observe aqui, estudante. Olha, observe que eu já indiquei aqui o 713. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 centenas. Já expliquei a você que cada uma dessas centenas pode ser separado em 10 dezenas.
e cada dezena tem 10 unidades. Então, veja, eu posso sim separar os 700 em dezenas, ou seja, cada dezena é 10, então eu posso agrupá-lo, separá-lo em 10. 713. O 1 corresponde a uma dezena. Eu tenho aqui uma dezena. Uma dezena corresponde a 10. Mas o 3, estudante, corresponde a 3 unidades. Eu não tenho como organizar 3 unidades em grupos de 10. Então, não, 713 eu não posso separar de 10 em 10 sem deixar resto. Então, a terceira tartaruga não pode ser o 713. E aí, vamos pensar na próxima tartaruga, no próximo número, que é o número 340. Então, vamos lá, estudante, trabalhar apenas com o 340. Observe, eu tenho aqui 100, 200, 300. 340, estudante. 100, 200, 300, eu tenho aqui separado, agrupado em 10 dezenas, agrupado em 10 dezenas, agrupado em 10 dezenas, cada dezena 10 unidades, e mais o 40, aqui eu tenho o 40 que tem um total de 4 dezenas. Então, estudante, sim, o 340 é um número que eu posso separar de 10 em 10, pois observe aqui que não sobra nenhum resto. Então, o 340 é o número da terceira tartaruga. E desta forma, estudante, se o 340 é um número par que corresponde à terceira tartaruga, então a primeira tartaruga só pode ter aquela outra numeração que também é um número par, que é o 448. Aí sim eu consigo decifrar o enigma da numeração das tartarugas. Então, a primeira tartaruga tem a numeração 448, que é um número par. A segunda tartaruga apresenta o menor dos números, que é o 215. A terceira tartaruga é aquela que apresenta um numeral que pode ser separado de 10 em 10. E sobrou para a quarta tartaruga aquela numeração que não apresentou nenhuma identificação, mas que nós sabemos que é um número ímpar. Então, a quarta tartaruga tem a sua numeração 713. Primeira tartaruga, 448, a segunda, 215, a terceira tartaruga, 340 e a quarta tartaruga, 713. Espero que você, estudante, tenha se divertido com essa situação, que levou você a pensar um pouco, refletir. Espero que você tenha compreendido, que você tenha realizado este cálculo corretamente, pois a intenção foi apenas fazer a correção e explicar algo que você possa não ter compreendido lá no início, ok? Bom, nossa aula de hoje se encerrou, terminamos mais uma aula de matemática. E eu aguardo você, estudante, em uma próxima aula. Até, pessoal!